Seja bem-vindo, estou de volta aí. Nesse vídeo a gente vai dar sequência na nossa introdução eletrônica de potência, né? Circuitos trifásicos. Os dois vídeos anteriores a gente fez a teoria e nesse aqui a gente vai resolver exercício. Como sempre, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vai ter um link para você fazer o download dessa resolução que nós vamos fazer aqui. Também vou deixar na descrição a sequência de vídeos de números complexos que a gente vai usar amplamente aqui, né? É a matemática necessária, básica para o entendimento disso aqui. Então vai estar também aí na descrição, se alguém precisar, está disponível aí. Eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe e deixe aí o seu comentário que ajuda a divulgar. Bom, então nesse primeiro aqui, ele diz que existe uma carga em estrela com uma resistência de 10 ohms, então é uma impedância resistiva, né, por fase. E o gerador também está conectado em estrela. A tensão de linha, 208 volts. Ele pede na letra A o módulo da tensão de fase do gerador. Então está aqui o esquemático, né? A nossa carga com 10 ohms em cada fase. A tensão de linha de 208 volts. E aqui uma caixa preta, onde há uma conexão em estrela com os enrolamentos do gerador. Então, módulo da tensão de fase. Ele está pedindo apenas o módulo, então a gente não vai se preocupar com o ângulo de fase, né? Ele deu o módulo da tensão de linha. Ele está pedindo o módulo da tensão de fase e apenas dividir por raiz de 3 esse valor de 208. Então tensão de fase do gerador, 208 por raiz de 3. E a gente encontra uma tensão de fase de 120 volts. Na letra B ele pede o módulo da tensão de fase da carga. A gente viu lá na teoria que a tensão de fase da carga é igual à tensão de fase do gerador. Isso acontece porque a gente não tem uma impedância na linha aqui. A gente vai ver um exercício nesse vídeo aqui, que vai ter uma impedância na linha, e isso não vai ser verdade. Para esse exercício aqui é verdade, né? A tensão de fase do gerador é igual à tensão de fase da carga. Então, a gente vai igualar os dois, né? É 208 por raiz de 3 também. É o mesmo 120 que a gente encontrou anteriormente aqui. Na letra C, módulo da corrente de fase da carga. A gente tem a tensão de fase na carga e tem a impedância na carga. Então é só aplicar a lei de Ohm em uma das fases, né? Tensão dividido pela resistência, 120 por 10, 12 amperes. Letra D, módulo da corrente de linha. Aqui é o mesmo fio, né? Então, corrente de linha é igual a corrente de fase. 12 amperes para fase, 12 amperes para linha. Aqui no 13 ele pede para resolver o problema anterior, né? Só que dessa vez a impedância aqui ela é composta de um resistor de 10 ohms em paralelo com um capacitor, que tem uma reatância capacitiva de 10 ohms, né? Então esse Z aqui, ele é algo desse tipo aqui. Esse aqui é 10 ohms, e esse aqui vai ser J10, né? Menos J10, né? O menos é devido a um capacitor. O capacitor é menos e o indutor é mais, né? Então, essa impedância aqui, ela é o paralelo disso aqui. E é isso que está feito aqui embaixo, né? O paralelo do resistor com o capacitor dá 10 vezes menos J10, dividido por 10 mais menos J10. Fazendo isso, a gente vai encontrar uma impedância de 7,07, ângulo de fase menos 45 ohms. Então, na letra A, ele pedia o módulo da tensão de fase. É a mesma coisa aqui, né? O módulo da tensão de fase não muda porque a gente não mudou a tensão de linha. Então, a tensão de fase do gerador continua sendo 120, como no exercício anterior. A gente não tem impedância na linha, portanto, a tensão na fase também é 120 na letra B. Vai mudar aqui, ó, agora. Para calcular a corrente na fase, a gente vai aplicar a lei de Ohm, né? Como a gente mudou a impedância, que era apenas uma impedância resistiva, né? Aqui a gente acrescentou um capacitor em paralelo, vai mudar o valor da corrente. Então é a tensão, que é 120,
dividido pela impedância. Qual é o valor que a gente coloca aqui? O módulo, né? A gente está calculando o módulo, então o módulo da impedância é 7,07. Então, vai aqui dividido por 7,07. Isso vai dar 17 amperes, né? E a corrente de linha ou a corrente de fase vai dar 17 amperes também. Aqui no exercício número 5, ele foi dado o esquema do gerador, né? A tensão na fase razão N é 120 ângulo de fase 0. E nas outras duas fases ele não deu o ângulo de fase, é uma incógnita. Ele está pedindo na letra A lá. É a pergunta da letra A. E ele deu aqui a carga, e a gente tem um resistor em série com um indutor, de reatância indutiva 12 ohms, o resistor com 9. Então ele pede na letra A, θ2 e θ3, o valor desses ângulos aqui. A gente viu lá a sequência ABC, né? Então se o ângulo aqui é 0, o próximo está defasado de 120 graus. Então esse aqui é menos 120. E esse aqui vai ser menos 240 ou mais 120. Certo? Na letra B, ele pede as tensões de fase. A tensão de fase, agora a gente coloca os ângulos, então fica o EBN é 120, ângulo de fase menos 120. É o θ2 que a gente descobriu no item anterior. E o ECN é 120, ângulo 120 graus. A gente não tem impedância na linha, né? Então a tensão na carga, a tensão de fase na carga vai ser igual à tensão de fase no gerador. Na letra C, ele pede a corrente de fase. Então eu acabei de falar qual é a tensão aqui, é a mesma tensão do gerador. Então lei de Ohm, aqui a gente descobre a corrente de fase. Então vamos ver quanto é a impedância, né? A impedância é 9 mais J12, né? O resistor de 9 com o indutor de reatância indutiva de 12 ohms. Sinal de mais porque é um indutor. Então 9 mais J12, passando para a forma polar de número complexo, vai dar 15, ângulo de fase 53,1 graus ohm. Lei de Ohm, eu escolhi essa fase aqui para calcular. 120 ângulo de fase 0 dividido por 15, ângulo de fase 53,1. Divisão de número complexo, né? Corrente de fase Azinho N, 8, módulo 8, ângulo de fase menos 53,1. Para descobrir as demais, é só defasar essa aqui de 120. Então, essa aqui é menos 53,1, essa vai dar menos 173,1 e essa aqui vai dar 66,9 graus. Na letra D, ele pede o diagrama fasorial das correntes e provar que o somatório dos fasores é igual a 0. Então, o diagrama fasorial da corrente é só representar isso aqui graficamente. O IAN é 8, né, o módulo é 8, com um ângulo de fase menos 53,1. O IBN é 8 de módulo com menos 173,1. E o ICN é 8 de módulo com 66,9. Então, está feito o diagrama fasorial. Para provar que o somatório é 0, nós vamos fazer a projeção dos vetores, né, no eixo horizontal. Então, a projeção desse aqui é cosseno de menos 173,1 vezes 8. Aqui é cosseno de 66,9 vezes 8. E aqui é cosseno de menos 53,1 vezes 8. Quando você somar tudo, vai dar 0. Eu usei o eixo horizontal, mas se você quiser usar o vertical, você pode usar também. Só que em vez de cosseno, você vai usar o seno, porque a projeção vai ser no eixo vertical. Fica aí de dever de casa fazer essa parte aí, quem quiser fazer. Vai dar 0 também, pode fazer aí que vai dar 0. Na letra E, ele pede o módulo da corrente de linha. Apenas o módulo. Então, a gente viu aqui, descobriu a corrente de fase, que é 8 ângulo de menos 53,1 para a fase A, né? Então, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Ele está pedindo só um módulo, então é o 8, né? 8 amperes. E na letra F, ele pede o módulo da tensão de linha.
A gente tem 120 na fase, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então 120 vezes raiz de 3, ele está pedindo só o módulo, né? Vai dar 208 volts aí. Bom, vamos fazer agora esse número 7 aqui. Então ele deu lá uma caixa preta, né? E deu os valores das tensões de linha. 220, né? O módulo e o ângulo de cada componente aí. Ele pede para determinar o módulo das tensões e correntes desconhecidas. Ele está pedindo o módulo, né? Então a gente não vai se preocupar com os ângulos de fase. E na carga a gente tem impedâncias, né? Que é uma série entre um resistor e um capacitor. Ele já deu o valor da reatância, né, capacitiva de 10 ohms. Então quem é a tensão de fase no gerador e a tensão de fase na carga? Tensão de linha 220 é 220 por raiz de 3. A gente vai encontrar 127 para essas duas tensões. A tensão de fase do gerador é igual à tensão de fase da carga devido à ausência de impedância na linha. Agora vamos calcular a corrente de fase e a corrente de linha. A gente tem a tensão na fase, né? O módulo da tensão na fase é 127. Basta aplicar a lei de Ohm já que a gente tem a impedância. Para achar o módulo da impedância, isso aqui é um número complexo, 10 menos J10. O menos é devido ao capacitor. Transforma para a forma polar e o módulo vai dar 14,14 ohms, né? Então, lei de Ohm aqui, 127 dividido por 14,14, a gente vai encontrar 9 amperes. Corrente de fase é igual a corrente de linha, e de linha também é 9 amperes. Agora vamos ver esse aqui que é o melhor exercício da série aí, né? Ele tem uma impedância na linha. Então essa tensão de fase do gerador não vai ser igual à tensão de fase que a gente tem na carga, né? Então ele deu uma impedância de linha de 30 ohms com 40, né? Um resistor com indutor. A impedância na carga é 0,4K com 11K. As tensões de linha são dos 22 kV, a primeira com 0 grau e depois tudo defasado de 120. E ele pede lá no exercício os módulos e as fases, primeiro na letra A, para a tensão de fase no gerador, né, as 3 tensões de fase no gerador, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então veja, ele deu que a tensão de linha AB é 22 kV com ângulo de fase zero. A gente viu lá na teoria que a tensão de linha estava adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase mais próxima. Isso significa que a tensão de fase EAN ela está 30 graus atrás dessa tensão aqui. Então, o módulo dela é os 22 dividido por raiz de 3, né? Isso aqui é uma tensão de linha. Para trazer para a fase, a gente divide por raiz de 3. E o ângulo está 30 graus atrasado. Se aqui é 0, eu vou tirar 30. Então, finalmente, a tensão de fase AN no gerador é 12,7 kV, ângulo de fase menos 30. E as demais estão defasadas de 120 graus. Menos 30, menos 150 e 90. Certo? Agora ele pede a corrente na fase, na carga aqui, né? IAN, IBN e ICN. Bom, a gente descobriu a tensão na fase no gerador, mas a gente já sabe de antemão que essa tensão não é a mesma aqui devido a essa impedância de linha. Então, para resolver o problema, a gente vai pegar uma das fases. Eu escolhi essa primeira aqui, a EAN, né? Essa primeira. E a gente vai analisá-la separadamente. Impedância de linha 30 e 40. E na carga 0,4 e 1K. A gente descobriu essa daqui. Essa daqui é esse valor aqui, né? Então nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff nessa fase. E a gente vai descobrir a corrente, né? A gente tem essa tensão e tem as impedâncias. Então o que eu tenho no gerador é igual à soma do que eu tenho nas impedâncias, né? 12.700 ângulo de fase menos 30 é igual a impedância vezes a corrente mais a impedância vezes a corrente, né? Tensão do gerador é igual às tensões
a soma das tensões nas duas impedâncias. A impedância na linha é 30 e 40 ohms. 30 mais J, 40. Então vai sair de 50, ângulo de fase 53,1. Por isso a gente tem 50, 53,1 graus, vezes a corrente que circula por aqui, que é o IAN. Mais 0,4 com 1K vai dar 1077, ângulo de fase 68. Então, impedância vezes a corrente novamente. Isola o IAN nessa equação e a gente vai chegar em 11,3, ângulo de fase menos 97 graus, para essa primeira fase aqui. Ó. As demais fases a gente defasa de 120 graus o ângulo. Então, menos 97, menos 217 e mais 23. Na letra C, ele pede a corrente de linha. Bom, isso aqui está em série, né? Então, a corrente de linha é igual à corrente de fase. A gente descobriu a corrente de fase aqui, e de linha é igual a de fase. E na letra D, ele pede a tensão de fase na carga. A gente descobriu a corrente na carga, a gente tem a impedância na carga, é só aplicar a lei de Ohm e a gente descobre a tensão em todo mundo aí. Né? Então, VAN é 1077, né? Ângulo de fase 68, essa impedância aqui na carga, vezes a corrente IAN, que é essa daqui. Faz a continha lá de número, a multiplicação de número complexo, e a gente vai chegar em VAN igual a 12.155, ângulo de fase menos 29 volts. Então veja o que aconteceu aqui. Ó. No gerador, aqui desse lado, eu tinha 12,7K. E na fase chegou 12,155. Então houve uma queda aqui na impedância de linha, certo? Não é a mesma, devido à presença da impedância. E para determinar as demais é só defasar de 120 os ângulos aí, né? Dá menos 149 mais 91. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro. E eu volto no próximo vídeo com mais exercícios.